Já reparou que cada pessoa nos vê de forma diferente? Quando eu acho que eu engordei, alguém vai e fala, nossa, você emagreceu. E outro dia eu tô mal, aí vem um e fala, nossa, você tá ótima. E é interessante que nós também nos vemos de maneiras diferentes a cada dia. Parece que a percepção que temos de nós varia com o nosso humor. Não é nada objetiva. E tem também o padrão de beleza, de saúde, de corpo, de cada época nos influenciando. Para discutir a forma como nos relacionamos com o nosso corpo nos dias de hoje, o Café Filosófico convidou o psicanalista e filósofo André Martins. O que é o corpo, como a gente pode pensar o corpo, o que é a saúde. E eu vou começar a situar esse percurso no início da filosofia ocidental, na República de Platão. Platão e o seu personagem Sócrates, né, usam o exemplo de um segmento de reta, no qual existe, numa ponta, as ideias dos objetos, e na outra ponta as imagens desses objetos. Esse segmento de reta, ele tenta mostrar, quer dizer, o Platão tenta mostrar que as coisas no mundo sensível estão hierarquizadas de acordo com uma maior proximidade e um maior distanciamento da ideia pura, né? Então, ele pensa na existência de dois mundos, um mundo sensível, que é o nosso, e um mundo das ideias. Esse mundo das ideias é outro mundo, então as ideias que nós podemos ter são já cópias das ideias puras, né, do outro mundo. E essas ideias puras são concebidas por Platão como as ideias verdadeiras. E quanto mais a gente se distancia desse mundo verdadeiro, mais existe degradação. Considere, então, que existem dois reis reinando, um sobre o campo do cognoscível e o outro do visível. Agora, pega uma linha cortada em dois segmentos desiguais, representando um o gênero visível, o outro o cognoscível, e corta de novo cada segmento respeitando a mesma proporção. Terás, então, classificando as divisões obtidas conforme o seu grau relativo de clareza ou obscuridade. Embora ele não seja o primeiro na história a colocar as coisas dessa maneira, é um texto que é um marco de uma depreciação do corpo. No outro livro do Platão, no Fédon, ele, ainda com Sócrates, ele afirma ideias que são extremamente familiares para a gente até hoje, sobretudo pela via da religião, como, por exemplo, o corpo como uma prisão da alma, ou o corpo como um obstáculo para a alma não só conhecer o bem, como também conhecer e fazer o bem, como também para a felicidade. Descartes, já no século XVII, ele retomou, de alguma maneira, né, essa dicotomia corpo e alma, ou corpo e mente, pensando o corpo humano como uma máquina, né? O corpo humano seria análogo a, por exemplo, um relógio que o ser humano cria, só que um relógio mais complexo, porque quem criou teria sido Deus e não o ser humano. O filme Ponto de Mutação discute a ideia mecanicista que compara o corpo humano a uma máquina. Look at this. This thing has been functioning for hundreds of years. I sometimes think that this clock, this machine, is what constitutes humanity's first real break from the world of nature. The clock did much more than that. It became the model of the cosmos. And then they mistook the model for the real thing. People got the idea that nature was just a giant clock, not a living organism, but a machine. As if nature functioned like a clock. You take it apart, reduce it to a number of small, simple pieces, easy to understand, analyze them, put them all back together again, and then you understand the whole. Isn't that what's known as scientific thinking, Miss Hoffman? Really? What you call the mechanistic view, isn't that what the scientific method's all about? Is it?
You are right in a sense, but it wasn't always so. Not before Descartes. He made the clock into a central metaphor. He said, I consider the human body as nothing but a machine. It worked, didn't it? So successfully that scientists came to believe that all living things, plants, animals, us, are nothing but machines. And that's the fallacy. A alma sendo sempre vista, portanto, como uma outra substância que não a do corpo, né? Então, o primeiro ponto para a gente marcar é essa separação e dicotomia entre corpo e alma, ou corpo e mente, e não só uma separação, como uma depreciação do corpo e uma valorização da alma, da mente, da razão. Essa dicotomia, que a gente poderia chamar também de natureza-cultura, né, ela vai valer não só para o corpo e a alma humanas, mas para o mundo de uma forma geral. Então, vai haver uma depreciação, um menosprezo para o que diz respeito à natureza, historicamente, e uma valorização da ação do homem sobre a natureza. Porque essa dicotomia natureza-cultura, quando a gente pensa no ser humano, justamente como ela está associada à dicotomia corpo e mente, no ser humano, o nosso corpo faz o papel da natureza. O nosso corpo é a natureza em nós, dentro dessa história. E a nossa mente seria o que haveria de propriamente divino e propriamente humano. O que caracterizou o percurso da nossa história, né, dita ocidental, foi esse projeto de uma submissão da natureza ao ser humano, mas ao ser humano entendido como uma alma, uma mente, ou uma razão que infelizmente tem um corpo. Da mesma forma, em relação ao próprio indivíduo, sempre se buscou um controle, um domínio dessa alma, dessa razão sobre o nosso próprio corpo, isto é, sobre as nossas, é o termo que foi usado ao longo desse percurso, nossas paixões. Como, diante da existência efetiva de nós mesmos como corpo e alma, né, como que vigorou durante tanto tempo uma dicotomia de que o corpo é uma coisa, a alma é outra, e nós somos a nossa alma que infelizmente está aprisionada ao corpo. Quer dizer, isso que me parece, pensando em voz alta, né, tão contrário à experiência. Como é que isso vigorou? Bom, uma hipótese que eu queria avançar, né, interpretativa, psicológica, é justamente porque essa divisão nos dá uma sensação, dá ao homem, né, e a cada um de nós, uma sensação de um controle maior sobre aquilo que nós não podemos controlar. Criar essa ficção de que essa dificuldade ela se deve ao meu corpo, mas que existe uma essência imaterial, inteligível, que não participa dessa dificuldade e que ela pode buscar uma solução pura, teórica, racional para os problemas encontrados pela vida real. Né? Então, me parece assim que essa dicotomia ela vigorou durante muito tempo por responder em relação aos indivíduos, né, por poder dar uma resposta consoladora para uma dificuldade de lidar com a vida, com a natureza, com o imprevisível, também com a finitude, com a dor, etc. Essa ficção, se por um lado ela aplaca, ameniza um pouco nossas angústias, enfim, nossas preocupações em relação ao devir, ao mundo, às interações efetivas, né, da vida, por outro lado, ela agrava o problema, porque justamente ela não permite que a gente compreenda o que está se passando na vida, né, e nos nossos afetos, para, ao entender melhor o que se passa, poder reagir e se afetar melhor. Né? Ao fazer essa proposta de uma perfeição somente ideal, ela acaba não só fazendo com que o que nos escapa
nos escape ainda mais, porque essa solução ela é fictícia, né? Como ela faz com que a vida que existe acabe sendo ela própria depreciada. O debate mente e corpo atravessou toda a história da filosofia. Lá no começo da filosofia, Platão já dizia que o corpo era a prisão da alma. Enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar a verdade que almejamos. Depois veio Descartes, declarando que basta pensar para existir. Compreendi que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar e que para ser não depende de qualquer coisa material. Já Nietzsche tinha uma opinião bem diferente. Tudo é corpo e nada mais. A alma é apenas o nome de qualquer coisa do corpo. Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. A continuação deste debate sobre mente e corpo você assiste agora com o filósofo André Martins. No século XX, começou a ocorrer o que foi chamado de crise da razão e crise da ciência. E por quê? Foi por um resultado social e histórico dessa própria visão de mundo contrária à natureza. Por exemplo, quando no início do século XX o Titanic afundou, né? Que hoje em dia, enfim, parece que é só um tema de filme ou uma coisa, mas na época foi uma coisa que abalou muito as pessoas, né? Mas abalou justamente por quê? Porque era, simbolicamente, era o poderio do homem contra a natureza, o controle do homem sobre a natureza, se mostrando falho. Mais do que isso, por exemplo, obviamente, as guerras. Então, as guerras mostravam que, apesar de todo o progresso do homem, toda a racionalidade do homem, ele não podia evitar a guerra, e, sobretudo, guerra em proporções nunca antes vistas. Claro que a explicação dada, ainda dentro desse paradigma que eu estou apresentando, né, era assim, viu, olha só, o homem é, de fato, bestial. Né? A razão, a alma, está tentando cada vez mais controlar essa bestialidade humana, controlar a natureza, mas não consegue. Quando a gente acha que está tudo controlado, essa bestialidade explode de uma maneira absurda. Né? Não. Então, isso não concordo com essa explicação, né? Só para caracterizar, em geral, como é visto esse tipo de problema. Ainda dentro disso, todas as catástrofes ecológicas do século XX, então, isso faz um quadro de problemas efetivos, históricos, que colocaram, de alguma maneira, o sucesso da razão e da ciência em xeque. Né? Então, para a gente entender melhor isso, aí vou voltar um pouquinho para o século XIX. No século XIX, o Laplace é autor de um texto, e dentro desse texto, de um trecho célebre do chamado determinismo universal, onde ele dizia mais ou menos assim, que se fosse possível algum ser conhecer todos os elementos que constituem o presente e todas as leis que regem esses elementos, esse ser poderia prever o futuro. Acho que deu para entender. Se eu conheço tudo que está em relação no presente e a regra, as leis dessas relações, bom, eu posso prever o futuro. Aí ele fala, isso só é possível para Deus. Porém, aí ele diz, porém, o homem, com a sua ciência, com a física, a astronomia, porque era o auge, né, do progresso científico, está próximo disso. Então, sempre essa ideia, justamente, de que o homem,
com a ciência, estava se aproximando de Deus dentro desse projeto de controle da natureza, dado que o homem estava associando, atribuindo à natureza todos os males, a origem dos males, a origem do que o desagrada, do que vai contra, enfim, suas intenções. Esse determinismo universal, essa busca do homem de se aproximar de Deus através da ciência, ela estava junto com uma ideia que também é do século XX, né? Que uma vez as tecnologias estando muito avançadas, nós vamos ter tempo para o ócio criativo, vamos ter tempo para curtir a vida. Não preciso nem comentar, né, que a princípio dá-se o contrário, né? Imagino que todo mundo, infelizmente, aqui participa dessa correria que existe hoje em dia, né? Talvez, num certo sentido, muito mais devido às tecnologias do que por acaso, né? Voltando a essa ideia de que o século XX mostrou, por questões, por acontecimentos efetivos, o quanto que não exatamente a ciência ou a razão, mas esse projeto cientificista, esse projeto do progresso, né, era falho. Junto com isso, houve, claro, né, anos 60, 70, várias revoluções culturais também em relação à liberdade das mulheres, à liberdade do corpo. Todas essas revoluções que contribuíram de maneira muito forte para o que a gente tem na contemporaneidade, né? Essa transgressão desse meados do século XX, num certo sentido, a gente não vê mais hoje, né? Mas a gente, de alguma maneira, o culto ao corpo e o culto à saúde que a gente vê hoje, que a gente tem hoje, certamente não existiriam se não tivesse havido essas revoluções culturais e sociais e, junto com isso, essa crise da razão e da ciência de uma maneira geral. Hoje, quando a gente pensa em culto ao corpo, não é o culto ao nosso corpo real, efetivo, né? Esse culto ao corpo é o culto a uma ideia de corpo. Quando a gente pensa num corpo ideal ou numa saúde ideal, a gente não está pensando o corpo real, efetivo, nem a saúde real da experiência. A gente está pensando uma ideia de corpo, uma ideia de saúde. Então, é importante frisar isso, que é um paradoxo, né? Ou se a gente quiser, uma contradição, porque, de fato, esse culto ao corpo é ainda, se a gente quiser falar dessa maneira, né, um platonismo. Só que, ao invés da ideia perfeita ser uma ideia pura, ou da ideia perfeita estar tendo como objeto, enfim, o próprio mundo inteligível, ou como em Kant, uma busca de uma razão pura, de uma verdade da própria lógica formal da razão. Não, agora o que a gente tem é uma ideia do que seja o corpo perfeito, uma ideia do que seja a saúde perfeita, uma ideia do que seja a felicidade perfeita. Então, ao buscar atingir esses ideais, a gente se afasta da felicidade real, que pode ser vivida, a gente se afasta do corpo que a gente tem, né? A gente se afasta da saúde que a gente pode ter. Porque ao pensar o corpo como puramente material, aí eu penso, o corpo material, ele teria tal saúde perfeita lá preconizada pela medicina. Ele teria tal forma muscular perfeita do corpo sarado, etc, etc. Então, todas essas perfeições, supostas perfeições, em relação ao corpo, só existem porque eu ainda penso, ou enquanto eu ainda penso, o corpo como algo material, distinto da minha mente, separado da minha mente, e essa mente pensando qual é o corpo ideal, qual é o novo projeto de corpo ideal, o que é ser feliz. E ao tentar buscar aquele ideal, eu me distancio de mim mesmo, do meu corpo,
Pneumologista, nefrologista, oftalmologista. Em quantas partes a medicina consegue dividir o nosso corpo? E com essa história de ter um especialista para cada problema, nós também aprendemos a nos ver por partes. Fica até difícil de enxergar o todo. A gente olha só para os sintomas localizados, sem fazer relação com o equilíbrio geral do nosso corpo. E o problema também é que a gente vai ao médico para procurar a doença ao invés de ir para cuidar da nossa saúde. Claude Bernard, do século XIX, ele começou a publicar os textos principais dele em 1865. O Claude Bernard, ele surge num momento em que a medicina se calcava numa dicotomia correlata à dicotomia corpo e alma, que era de pensar o corpo como uma máquina, tal como Descartes tinha proposto, e pensar a alma tal como na tradição não só platônica como cristã, né? Que seria o quê? A alma como um princípio imaterial que rege o corpo. O que autores anglo-saxões chamaram, né, de o fantasma da máquina, né? Quer dizer, tem uma alma ali guiando a máquina. O Claude Bernard se contrapôs a isso. Então, o corpo não estava mais sendo pensado exatamente como uma máquina, estava sendo pensado como um corpo fisiológico que teria, portanto, uma normalidade de funcionamento, e as doenças se deveriam a uma anormalidade, a uma disfunção dessa normalidade funcional fisiológica. De modo que a saúde, ela passou a ser concebida como correspondendo a um bom funcionamento fisiológico. Bom, essa proposta, essa definição do Claude Bernard gerou, é a proposta que permanece vigente até hoje, em grande parte na medicina, através do que é chamado definição negativa da saúde. A definição negativa da saúde, como todos, assim, de algum modo, certamente já ouviram falar, que é uma ideia familiar, é a de que a saúde é a ausência de doença. Se a saúde é um bom funcionamento fisiológico e a doença é um mau funcionamento fisiológico, a medicina tem que se ocupar com o quê? Com o conserto da máquina. Então, o papel da medicina é consertar o problema fisiológico. Essa ideia, né, ela, portanto, mistura, né, ou se a gente quiser usar o termo, confunde normalidade e saúde. E ao confundir normalidade e saúde, vou falar uma coisa que infelizmente deve ser familiar a todos, né? A saúde, enquanto normalidade e norma padrão, ela acaba servindo, tendo uma serventia, um uso, enfim, um efeito moral sobre todos nós. Porque se você ser saudável não é mais você ser saudável, digamos, em termos de experiência da saúde, mas sim adequar-se à norma, você tem que se submeter a essa verdade externa. Eu quero ser saudável, eu tenho que então estar, por exemplo, na média. Então eu tenho que me submeter a essa média e ao que é necessário para que eu me enquadre nessa média. No conto O Alienista, o Dr. Simão Bacamarte tenta estabelecer os limites entre a normalidade e a doença. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. Daí em diante foi uma coleta desenfreada. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia. Ninguém escapava aos emissários do alienista. A gente pode pensar outro ponto importante na medicina atual, que é a ideia de risco, né? O risco de uma alteração fisiológica. Tal conduta, tal atividade, etc., faz com que eu corra o risco de uma alteração fisiológica. Também a ideia de uma redução da prevenção, da medicina preventiva, à simples medicalização precoce ou intervenção precoce, né? Existe estatisticamente indicado que tal presença de tal funcionamento fisiológico no meu corpo
pela estatística, abre uma probabilidade ou uma possibilidade de eu contrair daqui a 30 anos tal doença. Bom, aí eu vou fazer uma prevenção medicamentosa, uma prevenção cirúrgica, enfim. Então, uma redução da prevenção, mais uma vez, ao ataque à doença, né? Então, saúde como ausência de doença, buscar saúde significa combater doença. Uma desvalorização da clínica médica e da anamnese. O que é o generalista? Ele perde valor, né, social, ele perde importância, porque o que vale são os especialistas que vão se especializar na correção dos tecidos, né, da fisiologia. O generalista está vendo qual tecido, cadê, que órgão que ele está vendo? Ele está vendo a pessoa como um todo. Então, dentro desse paradigma, é compreensível que ele acabe socialmente desvalorizado. E sobretudo, uma desvalorização do meio ambiente. Pensar saúde e doença vinculadas somente ao organismo, à fisiologia e mais, né? Na verdade, é uma fisiopatologia, é uma patologia da fisiologia, é uma maneira de menosprezar ou mesmo de desprezar a participação do ambiente físico, do ambiente social e do ambiente psíquico em relação à saúde. Bom, existe um autor, que é o Georges Canguilhem, a saúde possa ser medida somente a partir do funcionamento do organismo. Por quê? Porque, então, ele vai dissociar essas duas ideias que o Bernard associou, um organismo ser normal, ou estar dentro da normalidade, ainda que dentro de uma normalidade biológica, isso não significa que ele seja saudável, porque a saúde não é do organismo. Não existe um fígado saudável, existe uma pessoa saudável. A saúde é do indivíduo, tomado na sua totalidade real, existente. Então, a saúde é a relação dessas normas biológicas com o meio ambiente. Então, a saúde, ela é uma saúde da pessoa na experiência de vida dela, né? Bom, ou seja, a partir disso, o Canguilhem vai propor um conceito para a gente pensar saúde, que é de normatividade. Isto é, da nossa capacidade, maior ou menor, normativa. Nossa capacidade de criar normas, criar normas de maneira a se adaptar ativamente, o ativamente é fundamental, às exigências do meio. O Nietzsche, por sua vez, ele vai também pensar, quando Nietzsche fala do corpo, ele já está pensando no corpo, uma das expressões que ele usa, como a grande razão. Mas justamente esse corpo, que é a grande razão, é um corpo pensante. Não é mais o corpo material, não é mais o corpo orgânico, não é mais o corpo da dicotomia. É o corpo e alma, né? Já uma coisa só. O Winnicott, ele diferencia mente de psicossoma. O psicossoma, então, seria o nosso corpo, só que o psiquismo, ele é a elaboração da atividade somática. Então, se a gente pensar que desde a gestação, né, e desde o nascimento, existe uma unidade somática e uma elaboração dessa unidade somática. Acho que fica mais claro entender que corpo e psiquismo estão juntos, são uma coisa só. Nietzsche vai acrescentar a isso a ideia do que ele chama da grande saúde. O que significa exatamente ter saúde? Para Canguilhem, estar em boa saúde é poder cair doente e se recuperar. É um luxo biológico. Já para Winnicott, viver criativamente constitui um estado saudável e a submissão é uma base doentia para a vida. E Nietzsche acreditava que era preciso buscar uma nova saúde. Uma saúde mais forte, mais engenhosa, mais tenaz, mais temerária, mais alegre do que todas as saúdes que houve até agora. De uma saúde tal que não somente se tem, mas que também constantemente se conquista ainda. E se tem que conquistar, porque se abre mão dela outra vez e se tem de abrir mão. É quase as mesmas palavras do Canguilhem, quando ele diz que ter saúde é poder se dar ao luxo de perdê-la e reconquistá-la. Ter saúde não é a saúde perfeita. Ter saúde é poder fazer frente à vida. Essa definição é uma definição positiva de saúde.
Então, ela vai contra a definição negativa de saúde, a definição de saúde como ausência de doença. Definição negativa em nome da qual, até hoje, combate-se doença, às vezes em detrimento do doente, né? Contra a pessoa, mas em nome dessa verdade científica do combate à doença, né? Se a gente pensa uma definição positiva de saúde, isso significa que a saúde, evidentemente, não pode mais ser só objeto da medicina. Então, uma das consequências que me parece inevitável de uma concepção positiva de saúde é pensar a saúde a partir de uma multiprofissionalidade, uma transdisciplinaridade e com uma abordagem multiprofissional. O que a medicina tanto busca hoje? Ética, né, uma busca da medicina por ética e por humanização. Mas o que eu tenho a dizer, né, o que eu diria, é assim, que não é possível essa humanização que a princípio se deseja, né, sem uma mudança desse paradigma. Na dicotomia corpo e mente, na definição negativa da saúde, ética e humanização, no meu entender, né, e não sei se deu tempo, enfim, de apresentar os argumentos, né, vai ser sempre uma coisa contrária ao que de fato está sendo apresentado e exercido. Porque essa humanização que se quer, ela não vai ser conseguida se o médico continuar achando que saúde é combater a doença e não pensar no fortalecimento da pessoa, do indivíduo. First, do no harm. What is implicit in this simple precept of medicine? An awesome power. The power to do harm. Who gives you this power? The patient. He trusts you the way a child trusts. He trusts you to do no harm. Sad fact is, human beings are not worthy of trust. It is human nature to lie, take shortcuts, lose your nerve, get tired. It is our mission here to rigorously and ruthlessly train the humanity out of you and make you into something better. We're gonna make doctors out of you. A atitude médica, a onipotência dos médicos, a onipotência dos meus colegas, a minha provavelmente também, mas que eu questiono o tempo inteiro. E, então, comentar sobre isso parece um ponto fundamental, porque isso está meio em crise, inclusive nos trabalhos em relação ao pessoal de enfermagem, na saúde mental onde eu trabalho, o pessoal da psicologia clínica, o pessoal que trabalha na saúde mental, né? A onipotência do médico. É uma herança, né, dessa onipotência, que o médico está só encarnando essa onipotência do homem diante da natureza e do seu próprio corpo. Né? Isso é fruto dessa história que eu tentei, né, bem abreviadamente apresentar. E vem essa questão assim, de pensar, poxa, mas aí eu, enquanto médico, tenho que dar conta da psicanálise, enfim, da psicologia, ou entender um pouco de tudo. Assim, sim e não, tem que mudar essa forma de entender. E eu acho que a ênfase é não pensar mais a saúde como ligada somente à fisiologia, inclusive para poder encaminhar para outros profissionais de saúde, fazer equipes multidisciplinares e transdisciplinares, né? E isso já é abrir mão dessa onipotência. É preciso ter a ousadia, né, diante do quadro atual, de pensar uma definição positiva e assumir isso. A saúde ser vista como a ausência de doença, isso favorece a indústria farmacêutica, a indústria de biotecnologia, não tem dúvida. Né? Então, quer dizer, até quando vai se ficar alimentando essa farsa, né, para usar os termos que me vêm à cabeça, bem livremente, né, em detrimento do que, a princípio, se propõe tratar, que é da saúde.
Como será que fica essa discussão corpo-mente nos dias de hoje? Por um lado, temos a valorização excessiva da beleza, da saúde dos corpos. Todos os dias somos bombardeados com revistas, propagandas, pesquisas que anunciam tratamentos estéticos sofisticadíssimos e trazem receitas para uma vida longa e saudável. Por outro lado, nesta era de grandes avanços científicos e tecnológicos, as nossas habilidades intelectuais também são bastante valorizadas. É preciso tudo saber e conhecer. Será que o nosso tempo distanciou ainda mais mente e corpo? Ou será que os valores e os conhecimentos dos dias de hoje nos ajudam a ter uma visão mais integrada entre corpo e mente? E a nossa época talvez seja mais propícia para a gente pensar essa não dicotomia. Porque justamente a gente vem de 2000 anos de cultura de dicotomia corpo e mente. Por um lado, isso dá um grande hábito, né? Assim, uma grande familiaridade com essa estranhíssima proposta de que o corpo é uma coisa e a mente ou a alma é outra. Então, isso que é muito estranho, soa familiar porque faz 2000 anos que se repete. Né? Mas, por outro lado, o momento atual é de crise. Né? A partir, no mínimo, do século XX, ou mesmo do século XIX, né? Esse modelo milenar ele vem sendo posto em crise. E na contemporaneidade, então isso aqui é o interessante, né, de pensar isso na contemporaneidade, existe essa valorização do corpo. E não é só a valorização do corpo ideal. Toda a questão ecológica, desenvolvimento sustentável, essa atenção à atividade física, a um corpo saudável, isso já aponta para uma predisposição a se entender esse corpo da experiência, esse corpo real. Né? O que seria esse corpo e mente, ou esse corpo-psiquismo sem essa separação? É a gente buscar se sentir bem. Né? Simples assim. O que é diferente de eu pensar assim, tenho que me adestrar para ocupar tal função na grande engrenagem da sociedade, como se pensava. Né? A educação física surgiu dentro dessa ideia de uma militarização dos corpos. Né? Hoje em dia a gente tende a não pensar mais assim, ou não tanto. Né? O mundo não é uma grande corporação e nós temos todos que funcionar de uma mesma maneira. Essa ideia da singularidade, da gente poder pensar a favor da coletividade, mas de uma coletividade que não é contrária a gente, mas sim expressão da nossa potência singular, eu acho que isso é cada vez mais factível, cada vez mais da ordem do dia. Dentro dessa visão, né, da integração entre mente, corpo, saúde, como é que você vê a questão da cirurgia plástica hoje em dia? A minha intenção não é de modo algum criar novas normalizações. Né? Então não é julgar certo, errado, é para a gente entender o que está acontecendo. Na questão da cirurgia plástica, é evidente que existem aspectos positivos, inclusive, e talvez até sobretudo, né, psicológicos. Né? Então, digamos, supondo que funcione, né, não a cirurgia em si, mas o que se busca com ela. A pessoa pode aumentar a autoestima, se sentir melhor, etc, etc. Mas não há dúvida de que é uma tentativa, não que não seja válida, mas assaz indireta. Né? Então, eu acho que, além disso, é importante a pessoa tentar, eu me sinto até dizendo obviedades falando isso, né? Mas tentar se sentir melhor consigo mesma sem essa dependência da cirurgia plástica. Porque quanto mais houver essa dependência, mais provável vai ser uma decepção em relação aos resultados. Porque não existe solução mágica. Não é só cirurgia plástica, pode ser, enfim, ficar milionário, pode ser, sei lá, o que a gente quiser. Assim, vou resolver minha vida de tal maneira. Plum, aí pega a varinha de condão. Começou mal, se essa for a expectativa. Se for um elemento a mais de favorecimento, enfim, da autoestima ou do que quer que seja, por que não? Porém, em termos sociais, essa supervalorização, ou isso se tornar tão corriqueiro, talvez esteja refletindo, seja um fator a mais dentro dessa ideia do corpo ideal, da saúde ideal, da felicidade perfeita. No filme Queime Depois de Ler, os personagens retratam uma realidade onde qualquer sacrifício e risco vale a pena em nome da vaidade. We take all the chicken fat off your buttocks.
here. And the upper arms. And a little off your tummy. Yeah, great. Now, we do breast augmentation with a tiny incision here. Oh, that marker tickles. And here. Your eyes are one of your best features, but we can do something about the incipient crow's feet. Baby crow's feet. Little chicklings' feet. I mean, chicks. Chicky, chicky, chicky. Yes, again, well put. You have a way with words. We make a small incision and then pull the skin tight, like stretching the skin over a drum. Not too tight, though. We don't want that worked on look. You need sufficient slack for the face to remain expressive. I was told that I needed pre-approval for these surgeries, Yes, but... I'm showing that this procedure was not approved. Yes, it was denied. This operation is an elective procedure. It's not covered by... No, these are 4 different operations. It's very complicated. I'm reinventing myself. This is a whole new look, so it's not just one thing. But they are all approved by my doctor. Your doctor's approval is not the issue, But ma'am. this Our is not... guidelines specify Madam, that elective surgeries aren't... my job involves public interface. I'm This afraid is you not... don't understand. The guidelines are... Oh, very I understand. Put your supervisor on, please. clear. Hold the line. Hoje em dia, justamente, existe assim, um tal culto à juventude. Por quê? Porque a juventude estaria mais próximo desse ideal, desse mundo das ideias neoplatônico, contemporâneo, né, do corpo ideal, da saúde ideal, da felicidade ideal, né, que a velhice ela não tem como se aproximar disso. Né? E, no entanto, é um fato. Por acaso, surpreendo-me no espelho. Quem é esse que me olha e é tão mais velho que eu? Parece meu velho pai, que já morreu. Nosso olhar duro interroga: o que fizeste de mim? Eu, pai, tu é que me invadiste. Lentamente, ruga a ruga, que importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre, e os teus planos, enfim, lá se foram por terra. Mas sei que vi, um dia, a longa, a inútil guerra. Vi sorrir nesses cansados olhos um orgulho triste. Se a gente pensa, então, a partir de uma definição positiva de saúde, por exemplo, a gente viu a questão do culto ao corpo, do corpo ideal, da saúde ideal, aí agora a gente vai pensar esse outro aspecto da contemporaneidade, alimentação saudável, natural, orgânica, uma nutrição que não é mais só colocar caloria na balança, como se o corpo fosse uma locomotiva, né, que é o modelo nutricional do início do século XX, mecanicista. Né? Do mesmo modo, pensando também essa mesma relação natureza-cultura no que diz respeito ao mundo como um todo, desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, pensar isso, esses são elementos que podem favorecer e que evidentemente favorecem, né? O nosso conhecimento chegou aí, historicamente a duras penas, né? Favorecem esse corpo psíquico, a potência desse corpo psíquico, favorece a nossa capacidade normativa. Né? Só que a gente tem que acrescentar justamente que o ponto é essa potência de existir. Por quê? Porque mesmo essas novas conquistas, mesmo entender que o que a gente se alimenta nos constitui, não é só caloria para ser queimada pela combustão da locomotiva, né? Mesmo entendendo isso, mesmo entendendo, portanto, que eu troco com o meio desde a nutrição, né, até, enfim, a saúde psíquica fica mais evidente ainda, né? Mesmo assim, não adianta eu pegar esses novos valores e colocar dentro de uma mesma dicotomia e pensar que com isso eu vou ter um corpo mais saudável, sem que esse corpo seja um corpo psíquico, um psicossoma. Né? Não adianta eu pensar que eu tenho que me submeter a esses novos valores, ao invés de pensar que saúde é expressão de uma potência singular, é expressão criativa, ativa de mim mesmo e da minha singularidade. Então, quando eu falo desse paradigma que eu acredito, né, que está na base, a ideia é sair de exigências normativas para uma compreensão do que nos constitui, para que, a partir dessa compreensão, a gente possa valorizar a nossa potência, a nossa experiência, a nossa vida de fato, e não simplesmente criar novos modelos ideais
para ficar correndo atrás, né? E, obviamente, esse esquema, né, dessa submissão a essa causa externa, esse ideal externo, nunca vai propiciar o aumento da potência que a gente espera. Então, esse aumento da potência, ele nunca vai evitar a finitude, o sofrimento, a dor, né, algum sofrimento, enfim, a dor, né, a existência, só há saúde real na existência real. Então, essa saúde desse corpo psíquico, ela inevitavelmente está ligada ao que o Nietzsche chamou de amor fati, né? É a possibilidade maior ou menor de cada um de nós afirmar a existência e, mais do que afirmar, amá-la, né? Amá-la com o que há de bom, o que há de ruim. Neste programa, o psicanalista e filósofo André Martins mostrou como a relação corpo-mente se transformou ao longo da história. Também discutiu os nossos ideais de beleza, saúde e corpo. Nosso programa termina por aqui, mas tem mais Café Filosófico na internet. Tchau. Tchau.